O motoboy acelerava pelas ruas estreitas da cidade, o vento batendo em seu rosto, a mochila nas costas e o capacete refletindo as luzes amarelas dos postes. Cada entrega era mais uma corrida contra o tempo, mas naquela manhã algo parecia diferente. Ele sentiu, sem saber porquê, que aquela rotina simples estava prestes a mudar. Quando chegou à casa do delegado, parou por um instante diante do portão imponente. A fachada branca, com grades ornamentadas e um jardim impecavelmente cuidado, era a imagem de poder e controle. Ele bateu a campainha e esperou, ajustando o capacete com dedos trêmulos. Foi então que a porta se abriu. Ela estava ali, parada, olhando para ele com um misto de curiosidade e algo que ele não soube nomear. Elegante, com roupas simples, mas carregando um charme que parecia iluminar o ambiente, ela sorriu levemente. Era um sorriso que não precisava de palavras, mas carregava promessa e perigo ao mesmo tempo. O motoboy entregou o pacote, mas mal conseguiu pronunciar as palavras certas. Cada gesto dela parecia calculado, cada olhar intenso o deixava inquieto. Por trás da fachada segura da mulher, havia algo mais, um mundo secreto que ele não entendia, mas queria desesperadamente descobrir. Ao se despedir, ele deu uma última olhada para ela. E naquele instante, mesmo sem palavras, soube que aquela breve parada não seria apenas mais uma entrega. A cidade continuava a girar ao seu redor, mas ele carregava agora algo que queimava dentro de si, uma chama de curiosidade e desejo que não sabia quando, ou se, iria se apagar. Ele montou na moto e partiu, mas a imagem dela permaneceu, clara e impossível de ignorar. Cada curva da rua parecia conduzi-lo de volta àquele olhar, aquele sorriso que desafiava todas as regras que ele conhecia. E assim, sem perceber, a vida tranquila do motoboy começou a se transformar em algo perigoso e irresistível. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e inquietação para o motoboy. Cada entrega parecia carregar uma tensão nova, um peso invisível que ele não conseguia ignorar. Ele passava pelas mesmas ruas, pelas mesmas esquinas, mas em sua mente a imagem dela estava sempre presente, como se cada semáforo vermelho fosse um lembrete silencioso de que algo estava prestes a acontecer. Ela começou a aparecer em seus pensamentos de maneiras inesperadas, em detalhes de gestos que ele lembrava, no tom da voz que ecoava na memória, no sorriso que parecia guardar segredos. E então, sem que ele percebesse, a comunicação começou. Mensagens curtas, perguntas discretas sobre entregas, pequenos comentários que se transformavam em conversas quase íntimas, construídas com cuidado para não chamar atenção. Ele percebeu que havia algo nela além da beleza evidente. Um cansaço, uma frustração contida, um desejo de fugir da vida que levava ao lado do delegado. Ela falava de sonhos não realizados, de liberdade que parecia sempre escapar pelos dedos, e o motoboy, mesmo consciente do risco, sentiu-se envolvido por aquela vulnerabilidade. O perigo rondava a cada gesto. Ele sabia que uma palavra errada, um olhar prolongado, poderia despertar a atenção do delegado. Mas, apesar disso, não conseguia se afastar. Cada encontro, cada troca de mensagens, carregava um magnetismo que parecia irresistível. Ele se sentia ao mesmo tempo vivo e aprisionado, e a tensão entre eles crescia com a mesma intensidade do desejo que não podia ser nomeado. Uma noite, quando o céu estava escuro e as ruas quase desertas, ela enviou uma mensagem diferente. Não era casual, não era apenas conversa, era um convite. As palavras eram simples, mas carregadas de intenção. O motoboy sentiu um frio na espinha e um calor no peito ao mesmo tempo. Ele sabia que atender aquele convite seria cruzar uma linha da qual não haveria retorno, mas não havia dúvidas em sua mente. O risco, enfim, tornava-se irresistível. O motoboy ajustou o capacete uma última vez antes de ligar a moto. O coração batia rápido, como se soubesse que aquela noite seria diferente de todas as outras.
As ruas vazias refletiam a luz amarelada dos postes, e cada curva parecia prolongar o tempo, cada semáforo fechado aumentava a ansiedade. Ele chegaria até a casa dela, mas era como se já tivesse atravessado uma fronteira invisível, onde nada seria como antes. Quando parou diante do portão, a porta se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Ela estava ali, como se tivesse previsto sua chegada, com o cabelo caindo leve sobre os ombros e os olhos brilhando sob a luz fraca da varanda. O silêncio entre eles era carregado de expectativa, e cada movimento parecia medido, intenso. Ele entregou o pacote que, naquela noite, parecia quase irrelevante, e o olhar dela se fixou nele de um jeito que o fez perder o fôlego. Eles caminharam pelo jardim, próximos, mas conscientes do risco. Cada passo soava como uma decisão perigosa, cada gesto carregava a tensão de algo proibido. Ela falou pouco, mas suas palavras pesavam, cada frase carregada de insatisfação, desejo e necessidade de escapar da vida que conhecia. Ele a escutava, absorvendo cada detalhe, cada nuance, cada suspiro. E, mesmo sem perceber, seus próprios medos começaram a se dissolver na intensidade daquele momento. Quando ela estendeu a mão, foi como se tudo ao redor desaparecesse. O toque era elétrico, um choque de realidade e fantasia ao mesmo tempo. Eles se aproximaram sem pressa, mas com uma urgência silenciosa que queimava no peito de ambos. Ele sabia que cada gesto, cada movimento, podia ser observado, podia ser descoberto, mas aquela consciência só tornava tudo mais vívido, mais impossível de resistir. Ao se despedir, ele voltou para a moto com passos lentos, ainda sentindo o calor do toque dela, a proximidade de seu corpo, a intensidade de seus olhos. O caminho de volta parecia curto e longo ao mesmo tempo, porque cada instante estava impregnado da lembrança dela. E, naquele momento, o motoboy compreendeu que não existiria retorno. Ele estava envolvido em algo que misturava desejo e perigo, algo que queimaria em sua vida como uma chama impossível de apagar. Os encontros entre o motoboy e a mulher do delegado começaram a se tornar rotina, ainda que cada momento fosse carregado de risco. Eles se viam em horários cuidadosamente escolhidos, em cantos discretos da cidade ou em pequenas ruas pouco iluminadas, sempre conscientes de que qualquer erro poderia ser fatal. Cada conversa, cada toque, era temperado pelo perigo e pelo desejo, e essa mistura parecia tornar tudo mais intenso. Ela falava de sua vida com um desabafo que ele nunca tinha ouvido antes, os dias longos ao lado do delegado, a rotina rígida e sufocante, a solidão escondida por trás do poder e da autoridade. Ele escutava atento, sem julgamento, absorvendo cada palavra como se fosse um segredo que jamais poderia ser revelado. E, ao mesmo tempo, sentia-se atraído não apenas pelo corpo dela, mas pelo mistério, pela vulnerabilidade e pelo perigo que ela representava. O motoboy começou a perceber sinais de que o delegado estava desconfiado. Um olhar mais atento da vizinhança, o silêncio repentino do portão ao fechar, pequenos detalhes que ele não conseguia ignorar. A tensão crescia a cada dia, e ele sentia a pressão de estar envolvido em algo maior do que imaginava. Mas a cada encontro, a atração tornava-se mais forte, quase irresistível, como se houvesse uma força que os empurrava para se aproximarem ainda mais. Certa noite, enquanto caminhavam lado a lado por uma rua deserta, ela segurou a mão dele por um instante mais longo do que o normal. O toque era suave, mas firme, carregado de uma promessa silenciosa. Ele sentiu o coração acelerar, a adrenalina subir, mas também um medo latente de que aquele momento pudesse ser o último. No mesmo instante, percebeu que não havia volta. A vida simples que levava até então se tornava impossível de retomar, ele estava preso a um jogo de desejo e perigo que não poderia ignorar. E assim, entre olhares, palavras sussurradas e toques furtivos, os dias passavam, cada encontro mais arriscado que o anterior. O motoboy sabia que cada passo dado ao lado dela os aproximava de um ponto sem retorno,
e ainda assim, não conseguia se afastar. A sensação de perigo era quase prazerosa, e cada instante com ela parecia valer mais do que qualquer segurança que ele pudesse encontrar em sua vida cotidiana. O motoboy começou a sentir o peso do perigo de forma mais intensa. As ruas que antes conhecia como a palma da mão agora pareciam cheias de olhos invisíveis, de sussurros que ele não conseguia ouvir, mas que pressentia. Cada entrega à casa do delegado se tornava um teste de nervos, cada curva, cada semáforo, um lembrete de que estavam sendo observados. Ela o procurava com urgência, como se cada instante separado fosse uma eternidade. Mensagens curtas, encontros rápidos em lugares improváveis, olhares que duravam segundos, mas carregavam horas de desejo contido. Ele se sentia vivo e vulnerável ao mesmo tempo, consciente de que cada passo em direção a ela aumentava o risco, mas incapaz de resistir. Certa tarde, enquanto esperava por ela em um beco pouco iluminado, percebeu movimentos estranhos nas sombras. Pequenas figuras observavam de longe, e ele soube, sem dúvida, que o delegado estava começando a perceber. A adrenalina tomou conta de seu corpo, mas, em vez de afastá-lo, parecia acender algo dentro dele, uma coragem irracional, uma obsessão silenciosa que não podia controlar. Quando finalmente ela apareceu, o alívio e o desejo se misturaram de forma quase dolorosa. O encontro foi curto, cheio de olhares intensos e toques furtivos, cada gesto carregado de uma tensão quase elétrica. Ela sussurrou palavras que ele guardaria para sempre, revelando emoções, medos e desejos que jamais ousaria falar em voz alta. Cada momento juntos se tornava mais perigoso, e ainda assim, mais irresistível. Ao final do encontro, ele voltou para a moto com o corpo e a mente exaustos, mas com uma sensação de euforia que não podia explicar. Sabia que estavam caminhando para um ponto crítico, que a linha entre desejo e desastre se estreitava a cada dia. Mas, por mais que o medo crescesse, ele não conseguia imaginar sua vida sem ela. E era exatamente esse risco, essa mistura de prazer e perigo, que o mantinha preso àquela atração que não podia controlar. O motoboy sentia o peso do medo em cada músculo do corpo, mas não conseguia recuar. A tensão crescia a cada dia, e a sensação de estar sendo observado tornava cada gesto mais calculado. Ele sabia que o delegado suspeitava, que o cerco estava se fechando, mas ainda assim se encontrava com ela, impulsionado por uma mistura de desejo e necessidade de estar próximo. Eles planejaram um encontro diferente, em um lugar distante da cidade, onde ninguém poderia vê-los, onde o perigo parecia, por um instante, mais distante. Cada detalhe era cuidadosamente calculado, horários, rotas, olhares para os lados, pequenos sinais para confirmar que estavam sozinhos. A adrenalina corria nas veias dele como eletricidade pura, e a cada passo, sentia que se aproximava de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Quando finalmente se encontraram, o ar parecia carregado de eletricidade. Cada toque, cada palavra, carregava uma intensidade quase insuportável. Ela se entregava com a mesma urgência e medo que ele sentia, e naquele instante, nada mais existia além da presença um do outro. O mundo lá fora desaparecia, mas o risco permanecia, silencioso, pulsando como um aviso constante. O motoboy percebeu que estavam prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Cada gesto, cada olhar, cada toque, podia ser descoberto a qualquer momento. O medo misturava-se à excitação de forma indissociável, e ele se sentia vivo como nunca antes, embora soubesse que a sobrevivência dessa relação dependia da mais absoluta cautela. Quando se separaram, o silêncio parecia gritar, e o motoboy voltou pelas ruas escuras com a sensação de que cada sombra podia escondê-los. Mas, mesmo consciente do perigo iminente, uma certeza dominava sua mente: ele não conseguiria se afastar dela, nem queria. O desejo, a tensão, o risco, tudo isso se transformará em uma força que o puxava cada vez mais fundo, para um ponto do qual não haveria retorno.
O motoboy sentiu o frio percorrer a espinha assim que percebeu que o cerco se fechava. As ruas, antes familiares, agora pareciam armadilhas, cada sombra uma ameaça, cada passo um risco calculado. Ele sabia que o delegado estava mais próximo do que jamais imaginou, que a descoberta era apenas questão de tempo. Ainda assim, não conseguia se afastar dela, não conseguia resistir à força que os mantinha ligados, mesmo sabendo que o perigo os engolia lentamente. Naquele encontro final, se encontraram em um lugar isolado, distante da cidade, onde a noite parecia comprimir o tempo. Cada gesto era carregado de urgência e desejo, mas também de medo. Ela segurou sua mão com força, como se quisesse transmitir coragem e medo ao mesmo tempo, e ele percebeu que ambos estavam conscientes do risco iminente, mas incapazes de recuar. O silêncio ao redor parecia pulsar, como se antecipasse o momento que mudaria tudo. Então, no instante em que ele virou a cabeça, viu a sombra do delegado surgindo ao longe. O ar se tornou denso, e o coração do motoboy acelerou em ritmo desenfreado. A adrenalina tomou conta, cada segundo parecia eterno, e a escolha era clara: fugir ou enfrentar a realidade que se aproximava com força avassaladora. Eles correram juntos, mãos entrelaçadas, olhares desesperados, cada passo ecoando no vazio da noite. A tensão era sufocante, o perigo real, mas o desejo e a conexão entre eles pareciam dar força para continuar. Nada importava além daquele instante, nem a vida que deixavam para trás, nem o risco que crescia a cada segundo. No final, a fuga se tornou inevitável, e eles desapareceram nas sombras da cidade, sem certezas, sem garantias, mas com a consciência de que aquele encontro havia mudado suas vidas para sempre. A paixão e o perigo haviam se entrelaçado de forma irreversível, e mesmo na insegurança do amanhã, cada um carregaria para sempre a lembrança intensa do que viveram juntos, sabendo que nada seria como antes.